Olá pessoal, estamos aqui para continuar a mensagem de semana passada e em nome de Jesus, acrescentar no nosso coração uma medida de fé através dessas histórias. É claro, eu estou abordando o tema sobre família, mas não só para pais, não só para casais, mas para vocês também, jovens, né? Tudo que nós queremos perseverar, aquilo que nós queremos alcançar. Hoje nós vamos falar sobre perseverar em oração, perseverança, como alcançar aquilo que nós tanto sonhamos está no nosso coração e segundo a vontade de Deus. Então, em nome de Jesus, já vai abrindo o teu coração, já vai criando expectativa aí no teu coração para o que Deus vai falar conosco através desse vídeo. Tantas coisas você já assistiu, não é mesmo? Tantas lives, tantas palavras, mas agora na autoridade do nome de Jesus eu declaro os nossos corações abertos e ligados aos céus para receber a revelação desta palavra vinda do coração de Deus para nós. Amém? Amém? Semana passada eu estava compartilhando, vamos só relembrar, no outro vídeo, né? Compartilhamos sobre aquela mulher cananeia, Ciro-fenícia, e ali em Mateus 15, quando Jesus ele sai um pouco de Israel e ele está indo para a casa de alguém e aquela mulher vem gritando atrás de Jesus, clamando, suplicando por sua filhinha que estava terrivelmente endemoniada. É o que você pode ler em Mateus 15 e Marcos 7. Então nós falamos sobre essa atitude dessa mulher, nós falamos que primeiro ela primeiro ela puxou a responsabilidade para ela, né? Eu sou a responsável aqui, eu quero buscar solução para essa situação na minha casa. Segundo, ela identificou o problema. Qual era o problema? Era um problema espiritual. Ela viu que a sua filhinha estava terrivelmente endemoniada. E terceiro, ela foi atrás de Jesus. Ela foi buscar a solução no lugar certo. E ela ali perseverou, insistiu. E hoje nós vamos falar sobre a perseverança. Não só dessa mulher, mas eu quero fazer um paralelo com 4 histórias, né, que eu citei rapidamente semana passada. São 4 registros de pais indo até Jesus. Existem 5, mas eu só vou citar esses 4 hoje. Primeiro registro, a gente acompanha em Mateus 15, dessa mulher que era uma estrangeira. Eu até falei no outro vídeo que aonde ela morava, ali naquela parte, né, Fenícia, que hoje é o Líbano, eles tinham um deus chamado Esmun, que era o deus da cura. Então ela era uma mulher estrangeira de outra religião e ela vai atrás de Jesus buscando aí um milagre, uma solução para a filha dela. A outra história nós vamos encontrar em Mateus capítulo 17, que você vai acompanhar lá a história daquele homem cujo filho já desde a infância, não é? Então podemos entender que ele tinha um pouco mais de 12 anos, talvez 13, 14 anos. Ele se jogava no fogo, na água, ele é chamado de lunático, mas ele se lançava no chão espumando, visivelmente também um endemoniamento. E aquele homem, ele vai, depois você pode ler em Mateus 15, ele primeiro vai aos discípulos, os discípulos não conseguem expulsar e ele então fica ali insistindo para receber uma palavra direta de Jesus. Ok, vamos continuar aqui. A próxima história nós vamos acompanhar a história de Jairo. A história de Jairo está lá em Lucas capítulo 8. Jairo, você conhece essa história? Ele era chefe da sinagoga, ou seja, um religioso judeu, tá bom? Sinagoga era a igreja da época, o local que eles ficavam lendo os escritos do Antigo Testamento. A Torá, eles ficavam ali estudando, lendo, né? E Jairo, o que acontece? A sua filha está quase à morte. E ele vai atrás de Jesus também. Oh, que história linda de perseverança. Nós só estou recapitulando esses 4 pais que vão até Jesus. 3 pais e uma mãe, né? Então Jairo ele fica ali perseverando, esperando o momento para que a sua filha que estava enferma fisicamente fosse curada. E a última história que eu quero citar está em João 4, já é um oficial do rei. Esse não era judeu, não é? Então ele era romano
e ele está com o seu filho quase morto, com uma enfermidade física quase morto, e ele também vai até Jesus lá em Caná da Galileia. 4 histórias, 4 famílias, 4 situações. 2 desses pais eram estrangeiros, a mulher cananeia e o oficial do rei. 2 eram judeus. Nessas 4 situações, não é? 2 meninas e 2 rapazes. A filha de Jairo era filha única, tinha 12 anos. A filha desta mulher cananeia, ela chama, Marcos escreve filhinha, então ela tinha até 12 anos. E os outros 2 meninos, o filho do oficial do rei era filho único também, e ele tinha 12 anos de idade. Já o filho que o pai foi buscar, falando que ele estava, né, como um lunático endemoniado, não está registrado a idade. Mas lá você pode ler em Mateus 17, que ele fala assim, desde a infância, ele se joga no fogo, na água, ele se joga no chão. Então, dá para entender que ele já passou dos 12 anos, não é? A infância para o povo de Israel é até 12 anos de idade, né? A partir de 12 anos de idade, eles fazem o bar mitzvah. Então, na cultura, né, do povo judeu, a partir dos 12 anos já é considerado, não adulto, mas ele já é entrosado na família como responsável. Então, quando ele fala desde a infância, o menino, e ele chama de menino, pode ter entre 13 a 17 anos. 2 rapazes, 2 meninas, 4 pais aflitos, 2 situações de endemoniamento, não é? Tanto a filha da cananeia como esse menino que eu acabei de falar de Mateus 17, 2 enfermidades físicas, não é? A filha de Jairo, quase à morte, ela vai morrer e Jesus a ressuscita, e o filho do oficial do rei, terrivelmente doente, quase morto também. 2 enfermidades físicas, 2 enfermidades espirituais. Essas semelhanças, né, que eu anotei aqui, queridos, é muito interessante quando a gente vai estudando a palavra de Deus, porque você vai encontrando esse diferencial para fundamentar até a tua fé, para você compreender, sim, então dessas situações, o que podemos aprender para os dias de hoje? Então nós precisamos identificar a situação na nossa casa. Se a situação é espiritual, vamos até Jesus. Se a situação é enfermidade física, vamos também atrás de Jesus, vamos buscar Jesus, mas identificar qual é a situação, qual é o problema. Eu quero refletir nessas 4 situações falando sobre perseverança, sobre o fator tempo. Número 1, fator tempo. Nós vamos entender aqui, olha, que tantos que estavam buscando o milagre espiritual, a libertação, assim como a cura física, não receberam resposta de imediato, não. Eles não foram, Jesus faz isso, Jesus imediatamente. Vamos entender. A mulher cananeia, o que acontece? Nós já falamos no outro vídeo. Ela vai clamando atrás de Jesus, a um ponto que os discípulos de Jesus falam assim, Jesus, despede essa mulher, né, entre aspas, a gente já está pagando um mico aqui, está todo mundo olhando para a gente. Jesus, despede essa mulher para que ela possa ir embora. E Jesus não fala nada. Ele não manda ela embora, né? Mas ela fica ali insistindo, não sabemos quanto tempo. Mas ela se expôs, ela estava ali gritando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. E ela vai perseverando, ela vai até a casa onde Jesus está. Jesus vai comer ali com os discípulos. E a história, né, lá em Mateus 15 e também Marcos 7, diz que ela se ajoelha, ela implora. E Jesus fala, olha, eu não posso tirar o pão da mesa para dar aos cachorrinhos. Aí foi o que eu falei no outro vídeo, né, a questão da etnia. Porque ela sendo cananeia, os cananeus eram inimigos do povo de Deus. Eram descendentes lá de Cão, filho de Noé. Então, eles foram inimigos o tempo todo do povo de Deus. E aí, os judeus chamavam os cananeus de cachorros, né? Os moradores lá são os cachorros. E Jesus até termina assim, eu não posso tirar o pão, eu vim para os judeus, eu vim aqui, nesse momento, eu estou aqui com ele, não posso tirar o alimento, a palavra, o meu tempo aqui para os cachorrinhos. E ela fala,
Oh, até as criancinhas, até nós comemos das migalhas, né? Os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Oh, e Jesus então é comovido por essa palavra da mulher e libera uma palavra de cura. Mas eu quero dar ênfase aqui do tempo. Não foi de imediato. Ela perseverou até alcançar a resposta de Jesus. Podemos falar do pai do menino, que eu citei aí em Mateus, capítulo 17. Ele já havia tentado com os discípulos. Não era a primeira vez que ele estava levando o filho. Talvez outras vezes ele chegou nos discípulos, não conseguiu chegar até Jesus, mas não era a primeira vez. Tanto que ele fala, eu já trouxe meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, libertá-lo. Então, não foi de imediato. Ele já havia tentado, buscado outras vezes e não desistiu. E Jairo, gente, meu Jesus, Jairo, ele vai até Jesus, a filha está quase morrendo, sua filha única de 12 anos, e ele vê Jesus, ele fala, chefe ali da sinagoga, Jesus está no meio da multidão. E Jairo, ele está ali esperando, é quando Jesus é tocado pela mulher do fluxo de sangue. Jesus para falar com aquela mulher. Imagina o coração de Jairo. Gente, imagina o coração dele. Minha filhinha, vamos lá, Jesus, socorro. E ele está vendo Jesus passando pela multidão. Aquela mulher o toca, Jesus para, quem me tocou? E aí o Jairo ele assistiu tudo aquilo. E Jesus realiza o milagre. E quando Jesus está falando com a mulher, alguém vem da casa de Jairo e fala, não incomoda mais o mestre que a sua filha já morreu. Aí Jesus ouve e fala, não, ela não morreu, ela dorme. E Jesus vai com Jairo à sua casa e ele ressuscita aquela menina. Mas aqui no fator tempo, preste atenção. Jairo estava ali vendo Jesus perto dele, chefe de uma sinagoga com seus direitos ali, né? Puxa vida, não, peraí. E ele está lá e o que acontece? Ele tem que esperar. Ele tem que esperar. E a última história dessas 4, né, que eu estou citando aí, lá em João 4, o oficial do rei, lá em Caná da Galileia. Ele nunca tinha estado com Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Aquele oficial do rei, gente, pensa no oficial, um oficial romano, né? E ele sai lá do posto dele, do lugar de honra, e ele vai até Jesus. E lá ele fica esperando, né? Jesus sempre cercado, e ele fala com Jesus. Jesus fala, vocês só creem se verem os sinais, porque em Caná da Galileia muitos creram por causa dos sinais que Jesus realizou ali. E Jesus fala isso e o oficial do rei fala, mestre, por favor, socorre o meu filho, ele está quase morrendo. E Jesus vai, na perseverança dele, dá uma palavra, vai em paz, o teu filho já está curado. E aí quando ele volta para casa, no caminho, aquele oficial encontra pessoas que falam, olha, a tal hora a febre deixou o seu filho, ele está curado. E aí ele prestou atenção, foi exatamente o horário que Jesus me liberou essa palavra. Queridos, a questão do tempo. Perseverança, a questão do tempo. Para nós, já acostumado tudo tão rápido, não é? Estou gravando essa mensagem aqui, pastor Ralph, né, vai colocar ali, preparar para mandar para vocês. É tudo tão rápido hoje. Todo esse movimento digital é tudo tão veloz. E achamos que as nossas orações, os nossos pedidos são assim, tem que ser respondido urgentes. Eu citei também Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, diz lá Jesus, 7, a partir do versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Lembra que eu contextualizei não, no original, no grego, é assim, continue buscando e continue pedindo e você vai receber. Continue buscando e você vai achar. Continue batendo e a porta vai se abrir. Então, é um verbo contínuo, o tempo é contínuo, é continuar até conseguir. Esses 4 aqui, eles perseveraram até ter uma palavra de vitória de Jesus. E eu quero ministrar isso para você. Seja aí você já se preparando para um vestibular, para uma prova, para um novo emprego,
passando essa pandemia, você realmente, né, sonhando aí com coisas tão grandes, seja alcançar um casamento em Deus, seja ver a libertação dos seus filhos, seja ver a cura física na sua casa, na sua família, seja ver algo sobrenatural acontecendo dentro da sua casa. Eu quero te encorajar, te incentivar a continuar pedindo, a continuar buscando, a continuar batendo nessa porta, até ela se abrir, até você receber uma resposta de Jesus. O fator tempo. Eu li uma frase que diz assim: perseverança não é uma corrida longa, uma maratona. Perseverança não é isso, eu vou ficar correndo a vida toda. Perseverança são muitas corridas curtas. Seria, podemos falar como na Olimpíada, várias corridas de 100 metros. É o dia a dia, é você vencer um dia perseverando. Então são muitas corridas curtas. Eu vou perseverar 10 anos, eu vou perseverar 20 anos, eu já estou perseverando 2 anos. Não, vamos perseverar aí nas corridas curtas e não numa maratona que é tão cansativo de pensar. Corridas curtas, várias corridas curtas. Não, hoje eu estou perseverando, eu estou crendo em nome de Jesus. O tempo, querido, o tempo, e registrando suas orações. Eu penso, né, e podemos dizer aqui também sobre o fator circunstâncias, pessoas e circunstâncias. Os 4, mesmo ali perseverando, eles encontraram circunstâncias e pessoas para desanimá-los. Lá aquela mulher, os discípulos falam: Jesus, despede logo essa mulher, nós estamos pagando mico. Lá o filho, né, do menino endemoniado já tinha levado para os discípulos. Com certeza os discípulos devem ter falado assim: olha, nós tentamos, não conseguimos expulsar, vai, procura um médico, procura outra pessoa. Né? Assim resistiu. Jairo tinha multidão ao redor de Jesus e Jesus atendendo aquela mulher. Olha a circunstância. E ele ainda recebe lá, vem alguém lá da casa dele e fala: sua filha morreu. Tá, ainda diz assim: não incomodes mais o mestre, pois a sua filha já morreu. Está em Lucas 8:49. Vê uma pessoa da casa dele: não incomode mais o mestre. Não persevera não, desiste, volta para casa. E o último texto, que é o oficial do rei, do próprio Jesus, ele ouve: vocês estão aqui só para ver os sinais. Aí ele: Jesus não vai me responder não, deixa eu voltar para casa. Não, ele insiste: Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. Aquele oficial do rei se humilha. Queridos, as pessoas ao nosso redor, sim, vão querer te desanimar de você perseverar o dia a dia, as pequenas corridas, os 100 metros, vão querer realmente levar você a desistir. Agora, o fator tempo e as pessoas ao nosso redor. Eu quero dizer que essa perseverança, nos 4 casos, nós poderíamos analisar o que Jesus fez na vida dessas pessoas. O alvo de Jesus não só de realizar um milagre nos filhos, mas de realizar um milagre nos pais. Jesus, com aquela mulher, confrontou a etnia dela, estava ali não rotulando, discriminando, mas tratando o quebrantamento dela. Aquela mulher, como eu já falei, Ciro-fenícia, né, numa pose, ali uma estrangeira, e Jesus, num contexto de muita sabedoria, sabe, com uma palavra já determinar a cura, a libertação da filha dela, mas tratando a vida daquela mulher. Aquela mulher sai dali, ela já sai transformada. O pai daquele menino, Jesus ensinando não só ao pai, mas aos discípulos, né? Que Jesus chama, geração incrédula. E ele vai explicar que é necessário realmente, né, estar ali com autoridade de jejum, de oração, mas ele também ensina ao pai do menino e aos discípulos, a quem estava ao redor. Jesus estava utilizando, aproveitando aquela situação para também trazer um ensino para os demais. Para Jairo, já falamos aqui, mesmo sendo um chefe religioso, Jesus estava ali, olha, trabalhando a fé dele. E aí, quando Jesus,
Alguém fala com Jairo, Jesus ouviu, Jesus fala, não, a sua filha não morre. Ele leva então Pedro, Tiago e João, entra na casa daquela menina, é quando ele diz, Tabita cumi, ou seja, levanta-te menina, e ela ressuscita, anda na casa. Ai, que lindo. Mas Jesus trabalhou ali na vida de Jairo também. E o último oficial do rei, lógico, como eu já falei, trabalhando na vida dele, chegando, muitos ouvindo, Jesus fala, vocês só querem ver os sinais. E aquele homem ali, ele continua perseverando e também é transformado. E a Bíblia diz, está lá em João capítulo 4. Deixa eu achar aqui, olha. João 4, verso 50, Jesus fala, pode ir, teu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e quando voltou, os servos o encontraram no caminho dando as boas novas. Então ele já recebeu as boas novas indo para casa. Lá, e mais para frente diz que todos creram na sua casa. Ele creu em Jesus e todos na sua casa creram. Como não crer? Não é mesmo com um testemunho desse? Sim, queridos, nós precisamos encerrar essa palavra. Eu sei que você já ouviu muitas ministrações sobre perseverança, sobre continuar. Mas eu quero te desafiar a você pegar a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, em testemunhos, em histórias, e ver os detalhes, quanto tempo aquela pessoa ficou esperando, não é? O que acontece aqui? O que Deus quer trabalhar em mim antes de solucionar o problema na minha casa? O que Deus quer trabalhar na minha vida antes de transformar o meu cônjuge? O que Deus quer trabalhar na minha vida antes de transformar os meus pais, os meus filhos, a minha sogra, meu patrão? O que Deus está querendo fazer em mim? Então, pessoas e circunstâncias ao nosso redor, com certeza Deus está querendo também nos tratar, nos libertar, nos curar. O alvo de Deus não é só o milagre, não é só a resposta da sua oração. O alvo de Deus é você. O alvo de Deus sou eu. Para que o nome dele seja glorificado, não só no milagre, no sonho alcançado, mas também na transformação das nossas vidas. Amém, queridos? Então, assim, esses 4 familiares alcançaram a sua vitória. E eu quero agora orar e profetizar que você também vai alcançar a resposta de Deus para aquilo que você está orando. Não vou orar por você, vou orar com você agora. Então, fecha os teus olhos. Começa a pensar na pessoa que você mais quer ver transformação. Talvez um milagre físico na saúde, como aqueles 2 pais procuraram. Talvez a libertação, algo espiritual na sua casa, na sua família, nas pessoas que você conhece. Comece a pensar, poxa, eu queria que isso acontecesse. Eu quero alcançar este sonho na minha vida. Sim. Mas agora, vamos orar juntos? Não pela solução, mas vamos orar para que nós possamos perseverar e também nesse processo, nesse tempo, nós sermos transformados à imagem, semelhança, ao caráter de Cristo, para que nós sejamos tratados e transformados o mais rápido possível, para que essas pequenas corridas de 100 metros se encerrem e nós possamos atravessar a linha de chegada com a vitória nas mãos. Amém? Vamos orar juntos? Muito obrigado, Deus, por podermos nos inspirar na Tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Eu quero, nesse momento, Te glorificar. Senhor, pelos testemunhos que podemos ler aqui, essas 4 famílias com situações difíceis, terríveis, enfermidade para a morte, endemoniamento terrível. Ó Deus, e esses pais Te buscaram, se humilharam. Ó Deus, investiram ali tempo. Deus, superaram as circunstâncias da multidão, o que as pessoas estavam falando, para chegar a Ti e alcançar a vitória. Deus, em nome de Jesus, eu creio que cada um agora, Deus, que está ouvindo essa palavra, receberá uma medida de fé aqui dentro, de continuar buscando, de continuar pedindo, de continuar batendo até que a porta se abra, até que a resposta venha, Senhor. Não permita, Deus, que venhamos desistir. Enche o nosso coração de fé.
com testemunhos na Tua palavra e com testemunhos, Deus, da vida dos nossos irmãos, de histórias na Igreja de Cristo que temos acompanhado os Teus milagres acontecendo. Mas eis-nos aqui, Senhor. Queremos ver o milagre que tanto oramos, mas eis-nos aqui, Senhor, para também testemunharmos a transformação na nossa própria vida através desse desafio que está diante de nós. Assim nós oramos e nós abençoamos, Senhor, a cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fica na paz, querido. Deus te abençoe.